11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje, mais um dia de CBN Esportes, quinta-feira, 15 de maio de 2025. Vamos juntos até o meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. NBA no Target Center, o Minnesota Timberwolves voltou a vencer o Golden State Warriors por 121-110, fechando a série em 4-1 e avançando às finais da Conferência Oeste. Já o Boston Celtics segue vivo na semifinal da Conferência Leste. Precisando vencer para forçar o jogo 6, o time conseguiu fazer a sua parte ao receber o New York Knicks no TD Garden e bateu o rival por 127-102. Com a vitória, o Celtics diminui o placar da série para 3-2. A próxima partida será amanhã, sexta-feira, às 9h da noite, em New York. E agora o destaque da Ponte Preta. A Macaca se preparando para enfrentar o Brusque no sábado. Antônio Lupe, bom dia para você. Oi, Júlio, bom dia para você. Um bom dia especial para quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Tá chegando a hora da Ponte Preta enfrentar o Brusque no Moisés Lucarelli, sábado, 7h30 da noite. O técnico Alberto Valentim hoje concedeu uma entrevista coletiva. Ele disse que não marcou presença no vestiário contra o Ituano, jogo que estava suspenso e foi relatado pelo delegado e pelo árbitro da partida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E Valentim vive a expectativa de ter força máxima para o duelo contra o Marreco. La Liga, o Espanhol enfrenta o Barcelona hoje às 4h30 pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça precisa vencer para ser campeão com 2 rodadas de antecedência. O time da Catalunha volta a campo depois de derrotar o Real Madrid no último domingo. A vitória no Clássico abriu uma diferença de 4 pontos no topo da tabela. Agora, em caso de vitória, garante o 28º título nesta rodada. O Real Madrid jogou ontem e somou 3 pontos contra o Mallorca. E daqui a pouco, todas as informações sobre o futebol paulista, inclusive com a classificação do São Paulo no Morumbi, um jogo que ganhou ares de dramaticidade, e também vamos falar sobre o Corinthians, que joga pela vida hoje na Sul-Americana. E além do jogo do São Paulo, tivemos mais brasileiros em campo. O Botafogo sofreu, alá Botafogo, abriu 2-0, tomou 2-2, mas conseguiu vencer o Estudiantes da Argentina por 3-2. O Bota é o terceiro do grupo A com 9 pontos, mas só depende das próprias forças para se classificar. O Bahia perdeu para o Atlético Nacional na Colômbia por 1-0, com direito à falha do goleiro, e se complicou no grupo F. Hoje o Flamengo recebe a LDU às 9h30 da noite no Maracanã pelo grupo C, enquanto o Internacional vai ao Uruguai enfrentar o Nacional pelo grupo F às 7h. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. O Bugre, que hoje apresentou Cicinho, lateral direito, que só pode jogar a partir do dia 2 de junho na abertura da janela para o Mundial de Clubes. O jogador não quis relembrar muito a passagem dele pelo Moisés Lucarelli, mas ele não foi o primeiro e não vai ser o último a defender os 2 clubes de Campinas. Farney Coelho disse que mais atletas com o mesmo perfil do Cicinho serão contratados, e essa semana ainda poderemos ter novidades. O Guarani entra em campo sábado contra o Floresta, na cidade de Horizonte, no estado do Ceará. Natan Camargo está suspenso, e daqui a pouco nós vamos atualizar as informações da reunião dos sócios, a assembleia que aconteceu ontem, com assuntos importantes em relação à vida do Guarani. Inclusive, o estatuto do clube foi aprovado, a entrada de uma possível SAF, só que outros assuntos ainda serão discutidos. Na Copa Sul-Americana, o Vitória foi ao Uruguai ontem e venceu o Cerro Largo por 1-0. A equipe saltou para a vice-liderança do grupo B com 6 pontos. Eliminado, o Cruzeiro venceu o Palestino no Mineirão por 2-1, e o Fluminense assumiu a liderança do grupo F ao bater o União Espanhola no Maracanã por 2-0. Hoje, pelo grupo H, o Atlético Mineiro recebe o Caracas às 9h30 na Arena MRV.
E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço pra você, Carlão. Outro abraço, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. O que é o futebol, né? Ontem nós até falávamos daquele quarteto fantástico do São Paulo, com o Luciano, com o Caleri, com o Oscar, com o Lucas Moura. Pois bem, este quarteto não existe mais, né? O Lucas no departamento médico, assim como o Caleri, Oscar, idas e vindas, ou seja, muitos problemas pro técnico Luiz Ubeldia. E ele apostou na base. Apostou e deu certo. Lucas Ferreira correspondendo, Matheus Alves correspondendo também. E ontem o menino Luca, de 17 anos, salvou o São Paulo da derrota e de quebra deu a classificação ao tricolor à próxima fase da Liberta. Muito bem, 11 horas e 10 minutos, convidando os nossos ouvintes aqui a interagir, participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o WhatsApp fica à sua disposição. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11 e 10. CBN Esportes Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor. Trânsito. 11 e 11, Thaís Azevedo chegando com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Andrade Neves tem lentidão da Estação Cultura até a Avenida Benjamin Constant e mais à frente na chegada à Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. Quem segue no sentido oposto, sentido centro, não encontra dificuldades. A Avenida Barão de Itapura tem lentidão na saída da Rua Salustiano Penteado e também próximo à Rua Doutor Delfino Sintra. Mais à frente tem excesso de veículos da Rua Sacramento até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil reduz a velocidade sentido Vila Nova na saída da Avenida Rosimbo Maia e no sentido centro na saída do Balão do Timbó. No restante da via são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h12. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 13 minutos, já vamos avançar aqui com o nosso programa, trazendo informações do futebol paulista na sequência. Antes, porém, eu quero aqui trazer um convite, né, para você que gosta de futebol americano, né, no próximo dia 18, domingo, pela primeira vez, Iracemápolis será palco de uma rodada do SPFL, que é o São Paulo Futebol League, né, que é o Campeonato Paulista de Futebol Americano. E eu estou dizendo isso porque teremos o derby. Ai, meu Deus. Teremos o derby, o Guarani Indians enfrentando Ponte Preta Gorilas. O jogo será às 2h da tarde. Horário bom que pro torcedor, hein? É um dos confrontos aí mais esperados. Então fica aí o convite. Abertura dos portões às 8 horas. Tem o primeiro jogo, né? Que é o
do jogo do Ocelotes contra Werewolves. Ancelotti são fãs do novo técnico do Brasil ou não? E às 2h, Derby Guarani Índias contra a Ponte Preta. A entrada é gratuita. Opa, aí sim. E embora não seja obrigatória, eles pedem, para quem puder, a doação de 1 quilo de alimento não perecível para a contribuição do projeto social Mercado Solidário. Então, fica aí o convite para você que gosta de futebol americano. Tem derby no domingo em Iracemápolis. Iracemápolis não é a terra do Elano? Elano. Aliás, conversei com ele hoje durante um longo período. E aí você falou que você chamou ele de gordo recentemente aí? Não era ou não? Não. Você não falou isso pra ele, tem né? coisa que a gente não precisa ficar falando quando a gente tá tete a tete. Quem você confia? Eu falei como foi a experiência dele, estando do nosso lado, né? Porque ele trabalhou como comentarista durante um bom tempo e ele disse que ainda quer retomar esse projeto, só que mais pra frente, porque a cabeça dele agora está no Guarani Futebol Clube. É isso aí. Vamos então falar hoje é um dia importante porque tem Sul-Americana. Ontem foi um dia importante porque o São Paulo conseguiu a classificação. Quem tem informações é Gabriel Todzak. O São Paulo é o segundo time brasileiro a se garantir nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A classificação veio após o empate em 1-1 com o Libertad do Paraguai na noite desta quarta-feira no estádio do Morumbis. Apesar do favoritismo e do apoio do torcedor, o jogo não foi fácil. O volante Alisson foi expulso aos 16 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Aguilar abriu o placar para os paraguaios, mas aos 46 minutos do segundo tempo surgiu a estrela de Luca, garoto de 17 anos que estreou como jogador profissional, justamente nesta partida. Ele fez uma bonita jogada dentro da grande área e empatou o confronto. O São Paulo chegou a 11 pontos e, com isso, garantiu a passagem às oitavas de final. Luiz Beldia, técnico do Tricolor, comemorou a classificação. Pero el equipo otra vez más mostró corazón, mostró empuje, tuvo las situaciones más claras y supimos empatar con mucho empuje, con el aporte de un jugador joven, pero es para felicitar a todos y por supuesto es importante que no nos vuelva a pasar esto de las expulsiones, porque Copa Libertadores tiene eso, que pequeñas o situaciones importantes te pueden complicar el desarrollo del jogo, ¿no? Nesta quinta-feira é a vez do Palmeiras entrar em campo contra o Bolívar às 7h no Allianz Parque. O Verdão já está classificado em primeiro lugar do grupo. Uma provável escalação deve ter o Everton no gol com o Giai ou Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou Murilo, Bruno Fux e Vanderlan, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, na frente Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Vitor Roque. O Corinthians também entra em campo nesta quinta às 7h no Uruguai contra o Racing, mas pela Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior terá desfalques. Gustavo Henrique, Ranieri e Memphis estão fora. Uma provável escalação deve ter Hugo Souza no gol, com Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Anrileri. No meio-campo, Martinez, Maicon, André Carrijo e Igor Coronado. No ataque, Thales Magno e Romero. No Santos, a expectativa fica por conta do retorno de Neymar. Em recuperação de uma lesão na coxa, o meio-atacante fez uma atividade no gramado junto à equipe de fisioterapia, ainda sem contato com o restante do elenco nesta quarta-feira. E a tendência é que ele viaje com a delegação do Santos para Maceió na semana que vem, para poder ser utilizado no jogo contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na Vila Belmiro, empate em 1-1. De São Paulo, Guilherme Pradella. Obrigado, Pradella. Pois esse resultado do São Paulo foi um resultado construído também com uma dose de emoção, né? Todo mundo estava esperando um São Paulo construindo a vitória, né? Um resultado mais tranquilo, mas o Libertad acabou tendo mais facilidades e complicando a vida a partir da expulsão do Alisson, né, Carlão? Acho que a expulsão ali determina muito sobre como que o jogo foi construído. Fato é que o mais importante, São Paulo conseguiu a classificação.
No futebol de hoje, um jogador a mais é uma vantagem significativa e determina, sem dúvida alguma, os rumos da partida, né? Tanto é que antes do Alisson ser expulso, o jogo era de uma pressão absoluta do São Paulo, e depois o jogo ficou mais equilibrado, tanto é que na reta final, ou no segundo tempo, o Libertad abre o placar e no final o menino Luca faz o gol de empate do São Paulo. Olha só como é o futebol, né? A história do São Paulo na Copa Libertadores, ela tem muito a ver com o estádio do Morumbi, né? Com conquistas no Morumbi lotado, aquela ligação que a gente sabe que o São Paulo tem com a competição, o torcedor gosta de Libertadores. Mas nesta campanha, e cercada até de números interessantes, a campanha do São Paulo no Morumbi, ela é complicada, né? Porque ele já tem 2 empates, né? A classificação do São Paulo, ela foi construída fora de casa. E isso mostra também, né, o lado positivo, claro, da classificação, mas mostra também que o São Paulo hoje se baseia muito no jogo defensivo. E isso, de alguma maneira, Júlio, incomoda os bastidores do Morumbi. A gente sabe que os senhores feudais lá do Cícero Pompeu de Toledo, eles são complicados, mas de hora ou outra já se fala numa saída do Zubeldia. É uma classificação que precisa ser valorizada. Eu não sou favorável a uma demissão, mas depois do jogo contra o Palmeiras, a postura do São Paulo, aliado a esse empate no Morumbi, mesmo com a classificação, eu acho que o ambiente lá no Morumbi volta a ficar um pouquinho mais conturbado, muito em virtude também da campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas de qualquer maneira, é valorizar esta classificação. Posso fazer uma pergunta aos meus amigos aqui da bancada? Bora! Eu não sei se vai ser uma pergunta polêmica, mas hoje de manhã eu estava conversando, né, antes do Bom Dia Cidade, com Roberto Barreira, que é um dos responsáveis aqui pelo fechamento, né, do jornal São Paulino. E aí a gente tava conversando sobre os lances que ele tinha colocado pra gente falar no Bom Dia Cidade. Eu falei, você colocou a expulsão do Alisson? Ele falou assim, coloquei. Injusta, mas coloquei. Aí eu falei, como injusta? Entrada forte. Ele falou assim, primeiro o Alisson pega a bola e depois o tornozelo. Falei, olha, Beto, eu não concordo com você. Pra mim a expulsão foi justa. O Alisson, ele atinge o jogador mesmo atingindo a bola e ele vem com a perna por cima. E hoje, com o VAR, você veio por cima, você pegou a bola, mas você relou no jogador, é vermelho, não tem jeito. Aí eu falei pra ele, só que aí tem um detalhe importante. Minutos depois, o jogador do Libertad, que agora me foge o nome, acertou o jogador do São Paulo, recebeu só amarelo e, na minha opinião, também merecia ter sido expulso. E aonde eu quero chegar com isso, Júlio e Carlão? Vocês acharam a expulsão correta ou não do Alisson? Eu achei. Eu também achei. Também achei. Também então, achei. não tem discussão. Então, tudo isso que eu fiz. Vamos aqui, ó. Porque não, mas você citou um ponto que a gente, o jogador, quando ele vai ser punido, ele se defende muito dessa situação. Peguei a bola. Tudo bem, você pegou a bola, você levantou o cara. Né? Então houve ali um excesso. Então todo excesso merece. O cara, quando caiu, ele atingiu. Aí deu uma pirueta no ar, sabe? Tipo assim, eu achei que foi muito teatro. Tem a valorização. Com certeza, mas é do jogo, né? Porque às vezes. Tanto é que não teve nem VAR, né? O árbitro foi direto, vermelho e tchau. Não foi nem muitas vezes o jogador sente mais confiança de entrar de maneira mais forte no primeiro tempo, que ele coloca na conta. É um jogo de Libertadores, onde os árbitros geralmente permitem alguns contatos mais fortes, né? Tradicionalmente, duro, né? Mesmo com o VAR. E tá no primeiro tempo, estamos jogando em casa, então de repente vai ser só amarelo, né? É claro que eu acho que o jogador tem que calcular qualquer entrada pra não ser advertido, né? Pra tomar esse cuidado, mas de fato o São Paulo sofreu muito sem a presença do Alisson, até porque o Alisson, ele não é só um jogador importante sem a bola, mas principalmente na construção do jogo do São Paulo, né? Então ontem a gente viu muito dessa dificuldade. Você não tem o Alisson, você não tem o Lucas Moura, sobrecarregou outros jogadores, a garotada do São Paulo, mas o resultado acabou sendo aí o suficiente pra trazer a classificação. O Alisson tem uma situação meio estranha, né? Porque ele era atacante, né? Ele era atacante, inclusive muito criticado porque Carlão de Freitas, eu tava conversando com ele assim, falou, o Alisson era o inimigo do gol, né? Ele era atacante, mas ele não gostava de fazer gols. Foi um dos grandes achados, né? Essa função do Alisson. Exatamente, ele se encontrou numa posição difícil ali de se adaptar para um atacante, né? E como brilha a estrela de Cotia, né? O menino Lucas, desde os 11 anos lá no São Paulo. E fala bem, viu? Ele fala muito bem. Mas o São Paulo prepara, né, os jogadores para tudo, não só pro futebol, né? Sim. Essa questão para ter aí desenvolver a entrevista, né? A fala, isso é muito importante. O São Paulo faz um trabalho muito legal há muito tempo
lá em Cotia. E olha só, né? Através da necessidade, né? Porque eu acho que o Zubeldia não dava essa moral, né? Pra Lucas Ferreira, pra Matheus Alves, agora pro menino Luca. Marco Antônio, né? Tem o Patrick, Marco Antônio. Ou seja, mesmo com a conquista da Copinha São Paulo e venceu com autoridade, né? O tricolor paulista, o Zubeldia não dava tanta moral. Mas agora, sem os veteranos, né? Os jogadores de renome do tricolor paulista, o Zubeldia teve que recorrer à base e está se dando bem. Hoje tem Corinthians em campo pela Sul-Americana contra o Racing, jogo às 7 horas da noite no estádio Centenário Montevidéu, é a 5ª rodada do Grupo C. O Racing é o lanterna. Tadinho dele, né? Tem só a missão de cumprir tabela e o Corinthians segue numa situação complicada, né? O Corinthians entrou nesse grupo como favorito, tem 5 pontos, é o 3º colocado, precisa vencer o Racing para seguir vivo. O Huracan lidera o grupo com 11, o América de Cali tem 7, os dois times empataram, então acabou sendo um resultado bom pro Corinthians, porque em caso de vitória, o Corinthians consegue aí avançar para o 2º lugar. Mas vale lembrar que só o líder avança direto para a fase 8ª de final. Então, o 2º colocado de cada chave vai disputar uma eliminatória com um dos 3º colocados aí dos grupos da Libertadores para definir depois os outros classificados. Fato é que o Corinthians ainda tem a chance. O pulso ainda pulsa, Carlão de Freitas. As portas da repescagem, elas se abriram. Acho que a primeira colocação tá um pouco difícil, né? O Huracan tem 11 pontos contra 5 do Corinthians. Agora, a 2ª colocação, ela é palpável. A América de Cali está com 7 pontos. E o Corinthians, ele fecha a Sula enfrentando o Huracan lá na Argentina. Depende das próprias forças. Agora, é aquela coisa, a dificuldade que o Corinthians tem, seja em Libertadores, seja em Copa Sul-Americana, né? De se impor, de fazer valer a tradição, a qualidade técnica. O Corinthians enfrenta muitas dificuldades, mas dá para acreditar. Depender das próprias forças é muito importante, faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos. Eu ainda acredito, Júlio Nascimento. Eu não sinto muita firmeza em você, mas eu ainda acredito. O Corinthians não tem muita firmeza no time do Corinthians, né? O provável time aqui, ó, Diogo Souza, Hugo Souza no gol, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e... Choca! Não, Léo Maná, André Ramalho... Léo Gamalho é uma coisa e Léo Maná é outra. Léo Maná na lateral direita, André Ramalho, Kaká e Fabrício Anguilleri. Aí no meio campo, José Martínez, Maicon, André Carrilho, Igor Coronado, Thales Magno e Romero. Esse é o provável Corinthians. Félix Torres está suspenso, Gal tá machucado, Gustavo Henrique tá machucado, Depay tá machucado, Ranieri tá machucado. Então é um time do Corinthians modificado. O Corinthians, ele vai ganhar, hoje ele vai ganhar dos meninos do Racing, que, tadinho, não ganharam uma até agora no campeonato, mas não vai dar. Porque o último jogo é contra o Huracan, né? Lá na Argentina. Mas o problema e aí a gente entra naquele assunto do elenco, né? Se traçarmos o paralelo com o Palmeiras e com o Flamengo, o time do Corinthians, do Hugo Souza, né? Do goleiro ao ponto esquerda, antigamente se falava assim, é um time competitivo, que dá até pra brigar com o Palmeiras e Flamengo, mas aí quando vem o elenco, aí fica difícil, né? Por exemplo, se você não tem o Yuri Alberto, na frente você opta pelo Romero ou então pelo seu amigo Héctor Hernandes. Então a diferença é gigante. Então, por isso, quando a gente fala de elenco, fica difícil pensar ou imaginar o Corinthians brigando por título brasileiro. O Corinthians, todas as atenções para brasileiro e Copa do Brasil, que o brasileiro para beliscar uma Libertadores, né? E Copa do Brasil tem que dar o título, porque é uma competição que permite isso. Então, porque ano passado já brigou pelas 3 e quase deu ruim no Brasileirão, hein? O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Alguma notícia da SAF do Guarani, só assim para sair do buraco? Daqui a pouco a gente vai explicar a reunião de ontem. Fica aí, JP. Bom dia, amigos do CBN Esportes, Rodrigo Popo de Campinas. Primeiro quero falar que pude desfrutar da companhia do pai do Carlão na festa de aniversário do meu sogro. Fiquei sabendo, Em relação Rodrigão. ao jogo do último sábado, se os pais do Alisson estivessem no estádio, provavelmente teriam dado uns tapas nele. Foi a expulsão mais estúpida e desnecessária que já vi. É o Rodrigão quem escreveu aqui. O Fábio Veloso, Everton, Piquerez, Léo Pereira, Gomes, Wesley, Rios, Gerson, Arrascaeta, Estevão, Pedro, Paulinho, Vitor Roque. Flamengo não tem mais superioridade, nem em peças, nem em time. Só Pedro e Arrascaeta acima da média. Fábio Veloso comparando Palmeiras e Flamengo. Vocês acham que o novo técnico da seleção vai chamar o Neymar no fim de carreira? Abraço, Rogério de Sorocaba. Depende do Neymar, né? O Ademir de Tu, cadê o Fábio Scheibe?
Tá DM. Tá no DM. Tá cuidando aí da recuperação, né, Demir? Mas tá tudo bem com o nosso glorioso Fábio Scheibe. O Dilei Almeida, bom dia, voltando de São Paulo. É o time da fé, se não vai na técnica, vai na raça. Vitória pra dar moral. O André manda aqui o que acontece com o Botafogo, meu Deus. Nossa. Nem um dia de tranquilidade. Tava falando pro Júlio isso, tá louco. O Renato Alves, vamos unir o útil ao agradável. Põe o Matheus Silva e o Sérgio e o Rafael nesse derby do futebol americano. Pô, o Mateusão se encaixa bem. Boa, Renato. Bom dia, amigos de Campinas. Maurício de Campinas. Kaká vai ser auxiliar do Ancelotti. A proposta existe, né? Segundo consta em algumas informações. Eu ainda não tô convicto que o Kaká tem hoje uma vida muito estável, né? Muitos compromissos, ele tá afim, embaixador de uma grande marca aí de fornecedor de material esportivo. Mas ele tem uma grande amizade, uma grande admiração pelo Ancelotti, né? Sim. O melhor momento da vida do Kaká como jogador foi no Milan, sob o comando do Ancelotti. Então, se de fato esse convite for oficializado, acredito que ele pelo menos vai considerar. E eu acho que seria uma baita ideia. Ele não seria auxiliar, né? O Ancelotti ele tem 3 auxiliares, inclusive o filho é um deles. O Kaká seria uma espécie de coordenador ali, um cara... Até pra fazer aquele elo, aquela ponte, né? Apesar do Ancelotti ser um ótimo gestor, né? Muita gente fala aqui que é uma virtude dele. Mas o Kaká, pelo amor de Deus, né? Seria uma baita adição ao staff do Ancelotti, sem dúvida nenhuma. Torço para que isso aconteça mesmo. 11h30. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de maio de 2025. Ministério Público do Rio faz uma operação contra o novo escritório do crime. A quadrilha é investigada por ao menos 2 execuções sob ordens da contravenção. A Justiça emitiu 9 mandados de prisão, mas 5 alvos já estão detidos. Entre os investigados estão 3 policiais militares. A apuração aponta que parte dos homicídios atribuídos à quadrilha teve como pano de fundo disputas dentro do jogo do bicho. Os funcionários da Petrobras anunciaram nova greve de advertência contra a tentativa de mudar o processo de teletrabalho e corte de custos. A Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros anunciaram a paralisação para os dias 29 e 30 de maio. A decisão foi tomada em reunião conjunta. Desde março, os trabalhadores vêm realizando greves de advertência de 24 horas. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia cancelou a participação no encontro direto entre Ucrânia e Rússia para tratar de uma possível trégua na guerra. A reunião ocorreria hoje em Istambul, na Turquia. O ucraniano tomou a decisão depois de Moscou anunciar a ausência do presidente Vladimir Putin nas negociações. O presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, diz que está comprometido com a meta de 2% para a inflação do país. O índice de preços ao consumidor americano caiu para 2,3% em abril. A declaração foi dada em evento na sede do Fed em Washington. 3 times brasileiros entram em campo hoje pela 5ª rodada da fase de grupo da Libertadores. O Internacional enfrenta o Nacional do Uruguai, o Palmeiras recebe o Bolívar e o Flamengo joga contra a LDU do Equador. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians encara o Racing do Uruguai e o Atlético Mineiro joga contra o Caracas da Venezuela. Horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, vamos atualizar informações do futebol de Campinas. A Ponte Preta se preparando para enfrentar o Brusque no próximo sábado às 7h30 da noite. O horário é bem ruim também, né, Júlio? É igual o Hector Hernandes do Corinthians, né? O horário é péssimo. Cara, se o Corinthians ganhar com o gol do Hector Hernandes, você se prepara para amanhã esse WhatsApp. Não tem problema, pode vir. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Sabe que não vai fazer, né? É a mesma coisa que eu vou jogar na Mega Sena, sei que não vou ganhar. Ó, é o seguinte, Júlio, vamos falar então da Ponte Preta. O horário é ruim, né? 7h30 da noite, porém, cara, mais de 1.000 torcedores da Ponte marcaram presença lá em Itu. Uma invasão da torcida Ponte Pretana no estádio Novelli Júnior, e claro que isso foi fundamental também para a vitória da Ponte. E por isso, existe uma expectativa, a campanha que a Ponte Preta está realizando até agora na Série C, ela é fantástica. Não perdeu, líder, 13 pontos, caminha para uma classificação à próxima fase da terceira divisão do futebol brasileiro. Isso tem animado o torcedor. Por isso, acredito que, mesmo sendo um horário ruim, vamos ter um bom público lá no Moisés Lucarelli para o duelo contra o Brusque, sábado, às 7h30 da noite, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Alberto Valentim hoje concedeu uma entrevista coletiva, fez um balanço, né, até agora dessa campanha da Macaca, mas a primeira pergunta que foi feita ao treinador da Ponte Preta foi uma questão envolvendo o jogo passado. Ele estava suspenso, não poderia ter qualquer tipo de contato com os jogadores no vestiário lá do Novelli Júnior. E foi relatado em súmula que funcionários do Ituano viram o Valentim, e isso também foi relatado pela árbitra da partida. O Valentim falou a respeito dessa situação e também a respeito de Elvis, que tem colaborado e muito para essa campanha da Ponte até agora na Série C. Experiência muito ruim, né, de não poder estar perto dos jogadores, de estar ali com a comissão técnica dividindo as ideias, discutindo aquilo que podia ser feito em prol da Ponte Preta. Infelizmente não pude estar perto dos atletas, não estive no vestiário, e só pude abraçá-los e parabenizá-los pós-jogo voltando para Campinas. O Elvis eu conheço bem, ele me conhece bem também, é o terceiro clube que nós estamos trabalhando juntos. Ele é um dos jogadores que, quando eu cheguei e quando eu quero passar alguma informação de como eu trabalho, até eu cito muito ele, outros também, o Danilo, Barcelos, o próprio Emerson, que já trabalharam comigo, para fortalecer aquilo que eu estou querendo dizer e o queira ou não queira, eles passam para os jogadores aquilo que realmente, da forma que eu trabalho, porque é uma forma de acelerar para os companheiros também. E ele me conhece bem, e eu conheço o Elvis sabendo tudo aquilo que ele pode nos dar, né? Essa cobrança que eu falo que a gente tem que ter, nós, comissão técnica, eu tenho que ter como treinador com todos eles, a cobrança vai para o Elvis também, para que ele esteja bem fisicamente, porque tecnicamente ele é um jogador diferente, um jogador que, como eu falei agora, é um camisa 10 de muita qualidade, e ele estando bem fisicamente, ele vai nos ajudar muito. E ele tem feito muito bem isso, né, dentro das limitações dele, porque cada um tem a sua característica, ele tem nos dado no lado físico aquilo que nós estamos esperando. A gente quer sempre uma melhora. Eu sempre falo para os atletas, eu não quero nem que estacione, eu quero sempre que a gente vá melhorando individualmente, porque individualmente melhorando, nós vamos crescer como setor, nós vamos crescer como time, nós vamos crescer como grupo mesmo. E eu tenho feito essa cobrança diariamente. E eles têm replicado muito bem isso. O que eu falo sempre eles têm falado isso e transferido na prática
as nossas observações, as nossas discussões no bom sentido dentro do vestiário. Roberto Valentim, técnico da Ponte Preta, alguns números interessantes da Macaca. O Elvis, ele tem 2 gols marcados, né? Esses gols, na verdade, 2 gols marcados pela Ponte Preta na Série C contra o Confiança. E a Ponte, Júlio, Carlão, ouvintes do CBN Esportes, ela marcou até agora 7 gols na Série C. 7 gols. Sofreu 2. Dos 7 gols marcados, o Elvis, ele participou de 6. Contra o Figueirense, ele deu assistência para o Serginho. Contra o Retrô, ele não participou do gol. Contra o Confiança, marcou os 2 gols da vitória da Ponte por 2-1. Contra o Anápolis, é ele quem faz a inversão de bola nos 2 gols pro Jean Dias, pro lado direito, trabalhar ali com o Maguinho, ou seja, a visão de jogo dele originou a jogada do gol tanto do Toró quanto do Dudu. E no jogo passado, foi ele que enfia a bola pro Gé fazer o gol contra o Ituano. Então ele tem 2 assistências, 2 gols marcados e 2 leituras de jogo interessantes nesses gols marcados pela Ponte Preta, ou seja, tem colaborado e muito o camisa 10. Muita gente fala da questão física, Valentim citou sobre isso, mas eu acho que isso não vai mudar. Mas é um cara que tem ajudado bastante a Ponte, os números mostram isso. Exatamente, né? E eu acho que é um grande caminho pra Ponte essa dupla, né, Carlão? Acho que a nível de Série C, a gente sabe o quanto que se o Gé e o Elvis conseguirem entregar algo muito parecido com o que ocorreu na Série A2, né? Jogadores que acabaram sendo... Essa dupla acabou sendo muito decisiva na Série A2 de 2023. O Alberto tocou num ponto que é inegável. Eu acho que a parte técnica do Elvis, ela é indiscutível, né? Os números dele mostram, e ainda mais neste 2025. Teve uma lesão até grave no Campeonato Paulista, o que afastou o camisa 10 das últimas rodadas. Mas nesta Série C, ele tem tido um aproveitamento não só nos lances cruciais dos gols da Ponte, mas em termos de minutagem, né? Sim. Porque, contra o Ituano, ele deu o passe pro Gé no último segundo, no último instante de jogo. Ou seja, ele participou de toda a partida e participou com efetividade. Não participou roubando, né? Como a gente fala na gíria do futebol, quando o cara põe a mão na cintura e esquece. Não. Ele iniciou vários contragolpes da Ponte no jogo contra o Ituano. Então mostra que, apesar de ser aquela coisa, o estereótipo do Elvis é meio gordinho, mas ele tá bem fisicamente. Porque no futebol de hoje o cara não aguenta jogar os 90 minutos se ele não estiver bem fisicamente. A informação que eu tenho é que os números do Elvis são semelhantes a números de jogadores fininhos, magrinhos do time da Ponte Preta. Agora, com relação ele tá cheio, ele sempre foi. Ele sempre foi. Um dos grandes times do interior paulista foi o Oeste, no tempo do Elvis. O meio-campo do Oeste era o Elvis, era o Matheus Jesus, à frente jogava o Messi Black, né? O Mazinho, que fez isso, que jogou no Palmeiras, ou seja, e o Elvis já era gordinho. Você lembra aquele jogo contra o Guarani? Eu sempre lembro dessa partida, porque o Elvis fez um golaço, lembra? Era o Guarani do Carpini. A bola vem, um bololô na área, a bola cai no Elvis, ele dá uma cavadinha e faz um golaço. O Oeste leva a vitória pra casa, 3-2. Ou seja, ele sempre foi desse jeito. Agora, hoje, 2025 do Elvis está sendo muito bom. E ele é um cara imprescindível. De 2022 para cá, ele é um personagem importantíssimo, né? A referência técnica do time da Ponte Preta. E com o Alberto Valentim, ele cresceu muito nesse 2025. E só sobre essa situação envolvendo aí a presença ou não do Alberto Valentim, vai acabar sendo a palavra do Valentim contra... sim. Porque na súmula consta, né, Lupe, aí a presença que é o delegado Marcelo Rezende, a Daiane Muniz, que foi quem assinou a súmula, ela cita que ela foi informada pelo delegado Marcelo Rezende da suposta presença do Valentim no vestiário. Só que ela cita, nenhum integrante da arbitragem presenciou o fato. Aí você vai pro relatório do delegado. Ele diz que quem viu, na verdade, foram 2 funcionárias do Ituano. Sim. Mas que o delegado também não presenciou o fato. Então, no fim das contas, vai ser a palavra do Valentim, diz que não foi contra as funcionárias. Então, é aquilo, né? Eu não entendo muito de direito, mas se você não tem uma prova concreta que mostra o Valentim dentro do vestiário, porque o quarto árbitro, ele vai no vestiário pra checar a numeração, camisa, uniforme, todas essas coisas. Se o quarto árbitro, que faz parte da equipe de arbitragem, não viu, vai ficar a versão das funcionárias com a versão do Valentim, vai chegar no STJD, não vai ter prova,
Então eu acho que nesse caso não vai ter nada, a não ser que eles tenham um circuito de câmera, interno, de imagem que mostra o Valentim ali. Então, se ele estava no vestiário e, por exemplo, o segurança lá na porta fala, olha, ó, o delegado tá vindo pra assinar a súmula, ó, Alberto, vai lá pro banheiro, dá uma... Entra no ônibus. Entra no ônibus. Ô, Júlio, dá uma de chato aqui na história. Não, o momento da ponte é muito bom, o momento é legal, eu acho que o torcedor tem que curtir. Só que eu tô com o Twitter ou o X aberto aqui, né, no Sempre Ponte. Eu não vou entrar em valores, tá? Mas eles colocaram 4 nomes de jogadores e que realmente eles têm um salário robusto que não estão sendo aproveitados. Eu não sei, de repente a Ponte pode entrar num acordo com esses caras aí. Renato, Matheus Silva, Johnny Lucas e Darley. Né? Que são jogadores que não estão sendo aproveitados. O Matheus Silva está treinando em separado, o Renato, departamento médico, o Johnny e o Darley, realmente eu não sei a situação. Acho que o Darley também está entregue ao departamento médico. Mas são 4 jogadores que têm um rendimento considerável que não estão ajudando. Né? De repente você abre mão desses atletas, você refresca o caixa e pode até ir ao mercado para reforçar o elenco. Mas são 4 nomes que não estão aparecendo, né, nesta campanha da Ponte na Série C do Campeonato Brasileiro. O Mateusão que ficou, né, negócio... Mas é difícil também, porque você vai... Como é que você vai se desfazer desses atletas? O contrato está em vigência. Aí você vai falar, vamos chegar num acordo, o cara fala não. O cara não vai, né? Um exemplo, Lupe, tá no direito dele. Um exemplo que até virou notícia ontem, né, o Santos... O Santos, ele tem um baita de um problema que ele resolveu da forma... ele volta a treinar com o grupo. O Furk ganha mais de 1 milhão por mês, gente. E o Santos tentou entrar num acordo com o argentino, tal, o contrato dele tá em vigência. Falou, o quê? Eu não vou entrar em acordo não, 1 milhãozinho por mês aqui, eu vou continuar treinando, tal. O que fez o Santos? Volta a treinar com o grupo, vai trabalhar e acho que vai ser até utilizado. Realmente é uma situação difícil, né? Porque até uma rescisão de contrato geraria custo. Mas são 4 jogadores que, poxa, tá aí ocupando espaço. 11h46, na volta, informações atualizadas do Guarani. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do Vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá, Hora do Vôlei, que hora gostosa aqui no CBN Esportes. Valmir Bortoleto é um cara que é fã da Hora do Vôlei. É o seguinte, hein, no domingo, nós vamos ter, domingo é dia 18, hein, Carlão? Às 5 da tarde, lá no Taquaral, o jogo Mãos Solidárias. Inclusive, foi tema do nosso bate-papo com André Heller aqui no Toque de Ouro. E atenção, para você que quer ver grandes personalidades do mundo do voleibol, Darlan, hein, vai estar por aqui. Ele que saiu do SES, né? Se não me engano, vai jogar na Europa ou no Japão, agora eu não lembro. Você tem que ficar bem atento, porque no site voleirenata.com.br/torcedor, a partir de amanhã, sexta-feira, os ingressos serão trocados. E os ingressos serão trocados por 2 quilos de alimento não perecível e mais um agasalho que serão doados para as pessoas que têm necessidade. Então, atenção, a partir de amanhã, sexta-feira é dia 16, né? Aqui tá dia 18, mas dia 18 é o jogo, não é? Dia 18 é o jogo. Dia 18 é o jogo. Isso, domingo. Então, na sexta, conhecido como amanhã, tem a troca de ingressos no site voleirenata.com.br/torcedor. Fique ligado, porque aqui na programação da CBN vamos dar mais detalhes em relação aos ingressos para esse jogo tão importante. Mãos Solidárias, Maurício versus amigos.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h52, Antônio Lupe, informações atualizadas do Guarani. Ô Júlio, você quer que eu comece com as informações dentro de campo ou as informações fora de campo? Vamos começar com as informações fora de campo. Fora de campo, vamos lá. Ontem nós tivemos uma reunião, uma assembleia, né, dos sócios do Guarani para discutir e votar a mudança do estatuto para que o clube possa futuramente receber propostas de SAF, que é um modelo de gestão muito em prática hoje no futebol, né? Não é a salvação, né? Mas enfim. E essas discussões elas já vêm há um bom tempo no Guarani e ontem foi aprovado essas mudanças no estatuto para que futuramente um grupo de investidores
possa investir no Guarani. Outros assuntos também foram discutidos, mas o que aconteceu? A reunião ela foi muito longa, né? Então tem muita coisa que ainda vai mudar, por exemplo, sócios torcedores terem direito a voto nas eleições do Guarani, essa mudança, né, do número de membros do Conselho de Administração para 3, né? Hoje são 7, se não me engano. Então tem várias situações que ainda vão ser conversadas para que haja aí a mudança geral no estatuto, mas essa era a mais importante. A permissão para que a SAF possa entrar em vigor no Guarani quando um projeto for colocado na mesa, e aí a diretoria vai levar esse projeto para que os sócios também possam avaliar essa possibilidade de SAF. Mas estamos falando em algo futuro. Hoje não existe nada. O próprio Rômulo Amaro marcou presença aqui no estúdio na última sexta-feira, né, se não me engano. Ele disse, né, que tem uma empresa especializada que está cuidando de toda essa situação da SAF do Guarani, mas que quando chegar algo positivo na visão dessa empresa que o Guarani contratou, aí sim os sócios vão discutir sobre a possibilidade de SAF no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas essa era uma informação importante, algo que foi e algo que pode mudar aí o futuro do Guarani em relação a esse novo modelo de gestão de futebol. Maravilha, informações importantes, principalmente porque abre caminho para a SAF, que era o principal desejo aí da diretoria, né, da atual diretoria, e essa informação é importante, né? Sócios, torcedores com a mensalidade em dia, que cumprirem aí as obrigações e os pré-requisitos estarão aptos aí para participar da próxima votação também. Essas situações vão ser discutidas também, né? Porque você precisa ter um tempo mínimo, né, para participar das eleições, os sócios, porque não é você se certamente torna isso vai ser divulgado posteriormente aí com mais riqueza de detalhes. Exatamente, porque não é do dia pra noite que você se torna sócio do Guarani que você vai ter direito a voto. Então tudo isso vai ser definido e alinhado também. Por mais óbvio que pareça, o Guarani não vira SAF automaticamente. Se o Guarani entender que nenhuma proposta é agradável, permanece da mesma forma. Ernest Young, se não me engano, né? Que é a consultora, né? Que é a consultora que o Guarani contratou, no caso, para cuidar dessa situação. Ernest Young, muito famosa por conta dos drafts de NBA, né? É uma empresa realmente renomada. Sim. E ajudou naquela transição do Flamengo com o Marco Bandeira de Melo. Era uma das empresas responsáveis também por auditar algumas questões envolvendo o lado financeiro do Flamengo. De qualquer maneira, são situações que a gente vai estar monitorando aí nos próximos passos. Dentro de campo, Dentro de campo, nós tivemos hoje a apresentação do lateral direito Cicinho, que passou pela Ponte Preta, passou pelo Santos. Jogador que... Esse é outro, pelo amor de Deus, não vai confundir o nosso ouvinte. Esse é galáctico. Esse é galáctico e hoje tá aqui do nosso lado comentando esse mundão chamado futebol. Eu não posso bater. E o que acontece? O Cicinho, ele foi apresentado hoje, jogador de 36 anos, e é esse novo modelo de atleta que o Guarani vai buscar no mercado. O Cicinho falou sobre a responsabilidade de chegar com uma liderança num elenco jovem em um clube que hoje está em crise na Série C. Vai. O Cicinho vai vir daqui a pouco, Vai vir daqui a pouco, o Cicinho. Não precisa não, eu coloco aqui, fica tranquilo. Vamos lá, Carlão de Freitas. É um Guarani com muitas novidades fora de campo, com a chegada aí do Cicinho também dentro de campo. O Guarani tentando dar um gás aí, né, na atual fase que não é boa, Carlão. Precisa, é necessária a contratação, né, de jogadores experientes. Chegou o Cicinho que... Os números do Cicinho foram positivos pelo Noroeste. 8 jogos no Campeonato Paulista, eu creio que é um número satisfatório. Essa é a maior preocupação, né? Porque um jogador com 36 anos de idade, de repente, as lesões podem atrapalhar um pouquinho. E os números do Cicinho foram positivos. Acontece que ele não joga desde o Campeonato Paulista. Porém, ele tem um tempo de preparação, né? Ele só pode jogar dia 2 de junho, se eu não estiver enganado, né? Na abertura da janela. E ele vai ter esse tempo para se preparar, para se condicionar fisicamente e entrar na ponta dos cascos aí para ajudar o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Se tudo isso estiver ok, a parte física, eu creio que o Cicinho tecnicamente também dispensa qualquer apresentação, pode até jogar no meio-campo de repente. Trata-se de um bom reforço para o Guarani. Maravilha, né? Cicinho, jogador experiente, jogador de Liga dos Campeões. Só que tem uma coisa, Júlio, e ontem nós debatíamos sobre esse assunto. É um bom jogador, é um cara de know-how, de currículo, só que ainda não é aquela referência técnica, né?
Não é aquele cara que você olha, opa, pelo amor de Deus, ele tá jogando no Guarani, por exemplo, como se fosse o João Paulo. Eu tô citando o João Paulo porque em algum momento ele foi citado, né? O Guarani já demonstrou interesse no João Paulo, aquele que jogou na Ponte, jogou no Avaí. Esse já é um jogador diferente, né? Mas o próprio Rômulo disse aqui que não tem nenhum contato e tal. Mas seria esse tipo de jogador que eu estou citando. De qualquer maneira, é uma experiência, é um cara aí de cartaz que pode ajudar o Guarani na sequência da Série C. Agora sim, vem, Cicinho! Vai, Cicinho! O mais importante nesse momento é todo mundo entender que a equipe é de qualidade, como eu já falei ontem e vou enfatizar mais uma vez, é uma equipe de qualidade, então só precisa acreditar que a gente pode vencer os jogos que são necessários para que a gente possa conseguir a classificação, que é o primeiro objetivo, que classificando depois já vira outro campeonato. E eu acredito que a gente fazendo todo mundo entender, principalmente os mais jovens, que é possível, porque agora no início do ano eu vim disputar o Campeonato Paulista aqui e vi a grande qualidade que essa equipe tem e demonstrou agora está passando pelo momento difícil, é voltar a acreditar que a gente pode melhorar muito mais e eu podendo ajudar a fazer eles acreditarem e trabalhando junto, firme e com dedicação, acredito que a gente pode chegar no objetivo que é a classificação, primeiramente. Foi um dos fatores também, mas também foi pelo clube que o Guarani pelo tudo que representa, o clube de tradição. E também eu sei que vou falar mais uma vez da qualidade da equipe, que eu já vi jogar, sei que pode alcançar o objetivo, então a minha relação com ele também ajudou. Trabalhei com ele, trabalhei com o Elano, também trabalhei com o preparador de goleiros, o Caboba, então, e com o preparador físico também, então é uma equipe bem qualificada e acredito que vai ajudar o Guarani a chegar ao objetivo. Fiz naquela época uma boa temporada no rival, mas agora estou defendendo as cores do Guarani. Espero também fazer um ótimo trabalho aqui para que a gente possa conseguir o objetivo do clube. O Farney foi quem falou, ele até pegou o microfone quando foi perguntado se ele estava pronto, à disposição, que ele só entra no dia 2 aí na janela do Mundial. Maravilha. Tempo pra... o Farney disse uma coisa interessante. Esses jogadores que vão ser contratados para a janela, ele falou de mais 2, porque depois tem outra janela. São jogadores que estavam disputando os estaduais e não conseguiram calendário. E esse período vai ser tipo uma pré-temporada para eles ficarem à disposição a partir do dia 2. 4 horas sem areia, amanhã estamos de volta às 11 horas. Valeu, galerinha. Grande abraço. Todo mundo, valeu. Amém. CBN Esportes Campinas.